queridos, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Depois de muita luta, estou aqui novamente para fazer a parte 2 de como Jesus pediu emprego no meu marido. Primeiramente, eu sou uma pessoa que vim de uma família em que a minha mãe é que sustentou a maior parte do tempo a casa, então é a famosa hiena, né, se eu não me engano. E eu tinha muitos sonhos, muitos projetos, objetivos, enfim. E quando eu saí da escola, eu fui direto pra faculdade, eu não queria dar um tempo. Fiz minha faculdade, ali meus 4 anos de faculdade, e aí você idealiza a sua vida, né? E aí, imagina que um belo dia alguém pega tudo aquilo que você idealizou e xoxa. Então, eu quero falar aqui de tudo aquilo que o Lincoln já falou, só que sob a minha perspectiva agora. E tudo começou, a gente teve que se mudar. Em 2019 a gente recebeu a palavra que 2020 era ano de mudança. Chegou em fevereiro de 2021, a gente se mudou realmente. Tem muita história desde esse período de 2019 até a mudança de 2021, então vamos deixar para outro vídeo, mas é uma história imensa. E a gente se mudou, então começou aí, começou eu largando casa, emprego, família, enfim, para viver uma vida nova num lugar onde Jesus queria e totalmente diferente, né? Então começou por aí. Mas a parte do emprego começou mesmo quando foi o dia que o Lincoln conta pra vocês que ele chegou em casa dizendo que ele estava se sentindo inútil. E naquele dia foi um bilhão de sentimentos. O primeiro foi, meu Deus, o que tá acontecendo? Tipo assim, não pode ser assim. Mas eu não coloquei isso pra fora, eu só falei pra ele, eu falei, ó, eu acho que você tá sendo útil sim, você já levou algumas pessoas de lá pra igreja, enfim, ele tava sempre levando muitas palavras lá, ele era uma pessoa respeitada, enfim. Eu falei, você tá sendo útil, né? Apesar de você não estar fazendo aquilo que você talvez queria fazer, mas você tá sendo útil, você tá levando o evangelho, que é o que a gente nasceu pra fazer. E ele falou, deve ser coisa da minha cabeça, deve ser um sentimento assim, talvez porque não é o que eu queria, enfim, tá bom, aí passou. Depois disso veio o sonho dos granulados, né? Porque ele falou que eu lembro dos detalhes, então eu vou dar uma pincelada nos detalhes. O detalhe é que os granulados, ele não via pessoas, porque o entendimento que ele teve do sonho é que esses granulados eram pessoas de uma forma não vista. E as pessoas de uma forma não vista é a internet. Então, isso deu um gás a mais ainda para ele continuar com o canal, porque essas pessoas são pessoas não vistas, que são pessoas pela internet. A gente sabe pelas visualizações, a gente sabe pelos inscritos, a gente sabe pelas curtidas, mas a gente não vê essas pessoas, né? E ele teve esse sonho do granulado, e aí já foi apertando, né? Já foi, meu Deus do céu. Jesus já tá apertando, né? Passou o sonho, ok, até aí tudo bem. Depois disso, veio a parte do sonho do ML, que ele conta pra vocês, que ele sonhou que ele tava no ML e tudo mais. Nesse dia, eu tava dormindo na hora que ele levantou. Ele veio até mim, ele me cutucou, ele me acordou pra poder falar, olha, eu sei que eu tava morrendo, ele me contou tudo e aquilo já deu aquela aflição, né? Mas começou a se estreitar mesmo, no meu ponto de vista, quando ele chegou no serviço, nesse mesmo dia do ML, e ele mandou mensagem pra mim e ele falou, amor, depois eu te explico, eu vou conversar com o meu patrão e vou pedir as contas. E naquela hora me bateu um desespero muito grande, assim. Eu falei, não, como que você vai fazer isso? Não faça isso, não haja precipitadamente. Vamos conversar primeiro, vem pra casa, né? Depois a gente conversa, não faz isso e tal. E eu fiquei desesperada, porque ele parou de me responder, ele recebia as minhas mensagens, mas ele não me respondeu mais, porque já tinha acabado o almoço dele, e eu comecei a ficar desesperada, e eu chorei muito, e eu fui orar. Aquele dia, assim, eu sei que foi Deus que não deixou essas coisas acontecerem, sabe? Porque eu falei, Jesus, eu não deixe isso acontecer, não deixe isso acontecer. E eu pedi pra Deus não deixar isso acontecer. Eu orava pro Senhor, eu falava, Deus, não deixe isso acontecer, sabe? Eu preciso estar em consenso com isso, eu preciso entender que isso é a sua vontade, não deixe isso acontecer. Não deixe ele agir precipitadamente, sabe? Eu falava, eu não quero impedir o que o Senhor quer fazer, mas não deixe ele agir precipitadamente, não deixe que a emoção faça com que ele tome uma decisão tão importante. E eu orava, Senhor, não deixa, e eu orei muito e eu chorei muito, muito.
Ele chegou em casa e aí ele falou pra mim que na hora ele entendeu que ele foi maturo e daí ele não chegou a pedir as contas, mas ele chegou a conversar com o rapaz, que é aquilo que ele conta no vídeo. Eu não vou me lembrar agora se foi nesse mesmo dia, mas eu tinha pedido pra ele esperar um pouquinho, né? Porque eu falei assim pra ele, ó, vamos fazer o seguinte, vamos esperar até... Eu lembro que a gente até estipulou um tempo, eu falei, vamos esperar até tal tempo pra gente poder ver se é isso mesmo que Deus quer, né? Deixa que a gente entre num consenso, né? E eu falo, naquele dia do choro, eu falava pra Deus, Deus, eu sou sua filha também, eu quero, sabe, eu quero entender o que o Senhor tá fazendo. Eu falava assim pra Deus, eu falava, Deus, eu não quero que daqui um tempo eu jogue na cara dele algo que aconteceu. Então, por exemplo, eu não queria chegar um tempo em que, sei lá, pagar uma conta e aquela conta atrasasse, enfim. E que naquele dia eu olhasse pra cara dele e falasse, tudo isso é culpa sua, porque você tomou a sua decisão em que eu não tava de acordo com você. E a gente ia começar um atrito, porque eu ia começar a jogar nele uma responsabilidade que vinha primeiramente de Deus e que eu não deveria culpar nem ele nem a Deus. Eu não posso fazer isso. E aí eu falei isso pra ele, eu falei, eu não quero chegar um dia e jogar nas suas costas uma responsabilidade ou uma culpa de algo. Então a gente precisa estar num consenso disso. A gente estipulou um tempo, eu não me lembro quanto tempo, mas a gente conversou e aí ele falou, então eu vou esperar mais um pouco, a gente vai continuar orando. E nesse dia eu fui lavar a louça, dar uma limpadinha na casa, ele tava trabalhando, e eu coloquei um vídeo do Luciano Subirá pra escutar. Aí assim, eu amo a vida e o ministério do Luciano Subirá, eu aprendo muito com ele, mas algumas pregações dele, pra mim, Gabriele, são muito técnicas. É um tipo de pregação que você tem que prestar atenção do início ao fim. Você não pode ter nenhum tipo de déficit, porque se você tiver déficit, você vai se perder e aí você vai ter que ficar voltando pra poder entender, sabe? E eu tenho um pouco de déficit, assim. Às vezes eu tô ouvindo uma pregação e daqui a pouco fui embora, dei uma viagem e voltei. E aí nessa viagem voltei, eu perdi todo o ponto do que ele tava falando. Eu não escolho pregações longas dele, porque daí eu não consigo prestar atenção. Então nesse dia eu escolhi uma pregação pequenininha. Ele falava sobre um assunto que eu queria saber e eu fui assisti, entendi, ótimo, foi maravilhoso naquele dia. E aí o YouTube, você sabe que se você deixar o YouTube, ele carrega o próximo vídeo, né? E nessa dele carregar o próximo vídeo, entrou uma pregação longa dele. E abriu essa pregação. E ele começou a pregar. E as coisas que ele falava, assim, de toda aquela dificuldade que eu tinha pra prestar atenção, caiu por terra naquela hora, porque eu consegui entender tudo que ele falou. Incrivelmente, assim. E ele começou a falar sobre basicamente tudo o que eu tava sentindo, assim. E ele fala sobre o reino de Deus me custar tudo. E ele começa a falar, ele começa a dar exemplos. Gente, é um vídeo extraordinário, de verdade. E ele começa a dar exemplos, ele começa a dar exemplos bíblicos, e ele começa a pautar tudo, e ele começa a falar sobre... Ele fala assim, eu nunca vi uma pessoa que obedeceu, tipo, se dar mal. Ele não fala a expressão se dar mal, mas pra vocês entenderem. No sentido assim, ele não fica desamparado, ele não fica perdido. Ele tá em obediência, então o Senhor, ele dá a recompensa da obediência, né? E ele falava essa frase, o reino de Deus me custa tudo. E ele falou de uma hora que ele tinha um problema no joelho e pra ele operar, ele ia ter que basicamente quebrar aquele joelho e começar de novo. Ele teria uma recuperação muito longa, ele não poderia pregar, porque ele não poderia andar, né? E um amigo dele falou pra ele, falou, Luciano, às vezes precisa quebrar pra ficar bom. Então, essa dor que você tá sentindo, você não vai sentir mais depois da longa recuperação. Então, às vezes é preciso quebrar pra começar de novo, pra ficar bom, pra realmente dar certo. Aquilo já ficou na minha cabeça e ficava martelando na minha cabeça. O reino de Deus me custa tudo. No final, ele fez uma oração e nesse dia eu ajoelhei e eu orei ao Senhor junto com ele, né, ali na pregação. E eu falei, Senhor, o reino de Deus me custa tudo. Mas assim, talvez não faça muito sentido pra vocês. Uma que vocês podem não ter assistido a pregação e outra que vocês não assistiram a pregação na minha ocasião, né? Então talvez não faça muito sentido. Mas naquele dia o Senhor literalmente falou pra mim, o meu reino te custa tudo. O reino de Deus tem que custar tudo. E se preciso for renunciar pra poder viver aquilo que Ele quer, então é preciso renunciar. Aquilo foi uma resposta pra mim, assim. E aí o Lincoln chegou em casa nesse dia e eu falei pra ele, olha amor, Deus falou comigo nisso, foi assim, assim, assado.
E como ainda estava quente a mensagem na minha cabeça, então eu comecei a exemplificar para ele, dar cada detalhe do que a pregação dizia e do que Deus estava falando. E a gente sentou, a gente conversou e a gente entrou num consenso, a gente orou. Eu falei para Jesus tudo que eu queria, tudo que eu não queria, tudo que eu tava pronta, tudo que eu não tava pronta, porque pra quem me conhece sabe, a maioria conhece, de que eu sou uma pessoa muito sincera. Então quando eu vou orar, eu falo, Deus, acontece isso, eu quero isso, eu não quero isso, mas que seja feita a tua vontade. Eu deixo a vontade na mão dele, mas eu sou sincera naquilo que eu tô sentindo em determinada circunstância. Logo em seguida ele já conseguiu conversar. Foi bem especial assim, porque eles demitiram ele, né? Ele ainda conseguiu todos os direitos dele, ele não precisou pedir as contas, eles fizeram todo um acordo, foi muito especial. Inclusive, para ele poder receber seguro-desemprego, ele precisava trabalhar 9 meses. E, pasmem, ele ficou exatamente 9 meses na empresa e conseguiu receber 3 meses, acho que é 3 meses, de seguro-desemprego. Então a gente teve aí 3 meses para se organizar, colocar as coisas em ordem. A gente tinha documento do carro para pagar, né, IPVA, né, que a gente tem no começo do ano, enfim. Então a gente conseguiu colocar tudo em ordem, deu tudo certo. A gente foi pra ilha, fez o nosso ano novo, enfim. Mas depois que acabou os 3 meses, aí que a gente começou mesmo a viver totalmente na dependência de Deus. Acabou a história, foi assim que aconteceu e nós estamos aqui. E tentando entender o que aconteceu, eu quero deixar isso porque eu acho que isso é uma coisa importante. No início, a gente não entendia o que o Senhor queria de nós. E conforme tudo foi acontecendo, a gente foi entendendo que o que o Senhor queria de nós era tempo. O Senhor queria que nós tivéssemos tempo e que nós estivéssemos disponível. Então não é aquela ocasião de que você vai assumir uma igreja e eu preciso que você tenha tempo, por isso eu quero que você saia do serviço. Não, foi só tempo e disponibilidade, era o que a gente tinha entendido. Mas os meses foram passando, coisas novas do Senhor foram ministrando no nosso coração, toda semana tinha alguma coisa diferente que o Senhor estava falando no nosso coração, e a gente descobriu que, na verdade, o que Deus queria da gente era obediência e dependência. Por quê? Porque vieram muitas ofertas. Compra uma máquina de cortar grama e sai cortando grama, porque você faz o seu horário, você gasta, 3 horas, 2 horas para fazer um determinado serviço, ganha o seu dinheiro, não depende de ninguém e ainda consegue trabalhar na igreja e fazer as coisas para Deus. O Senhor disse: não. Aí houve uma oferta para mim, especificamente, uma oferta para mim de um emprego, numa área que eu queria, do jeito que eu queria, enfim. E o Senhor, ele me deu uma passagem que tá em Mateus 16, do 1 ao 3, diz assim: E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhe mostrassem algum sinal do céu. Mas ele respondendo, disse-lhes: Quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não sabeis diferenciar os sinais dos tempos. Em seguida, lá no versículo 24 diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma, ou que dará o homem em recompensa da sua alma? E era um tempo, gente, que eu tava estudando muito provérbios e eu pedia muito pra Deus. Eu falava: Senhor, eu quero entendimento, discernimento, sabedoria e conhecimento. Recaia sobre mim essas coisas, me ensine a ter essas coisas. E quando Jesus deu essa passagem pra mim, a pergunta foi simples: de acordo com a sua experiência, a resposta é sim ou a resposta é não? E eu fiquei aflita, porque quando você pergunta algo pra Deus, você quer o sim ou não, você não quer refletir, você não quer pensar, você não quer tomar suas próprias decisões, porque você vai falar: poxa, daqui a um tempo você vai falar: eu tomei a decisão errada. Então você não quer tomar essa decisão, você não quer pensar, você não quer refletir. Mas o Senhor falou claramente no meu coração, e eu tava com um link nesse momento, quando Jesus deu essa passagem, de que era simples. De acordo com a minha experiência que eu estava vivendo naqueles meses, de acordo com tudo o que vinha acontecendo de meses atrás, de acordo com as coisas que o Senhor estava falando dia após dia, semana após semana, meses após meses, qual era a resposta para essa pergunta?
E a resposta para essa pergunta era não. E eu entendi que, na verdade, o que Deus queria de nós, então, era a dependência e a obediência. Era viver literalmente na dependência dele. Viver na dependência dele não é pedir nada pra ninguém, não é... Ele foi escolhido pra ficar em casa, mas eu sou escolhido pra trabalhar. Não era cortar uma grama, fazer um negócio aqui ou fazer um negócio ali, sabe? Fazer um serviço aqui, fazer outro ali. Não era isso que o Senhor queria. O Senhor não queria tempo da gente. Porque quando o Lincoln tava trabalhando, era uma época que ele tava consumindo muito tempo dele. Ele entrava muito cedo, ele saía tarde. E ele tinha autoescola e ele tinha não sei o que, e ele não tinha tempo pra nada. Então por isso que a gente achava que era tempo, né? Até que passou o tempo e a gente foi descobrindo que o que o Senhor quer de nós é obediência e dependência. Porque outras coisas ele tem pra nós. Então é o famoso processo que a gente precisa passar. A gente tem uma promessa. E pra gente chegar nessa promessa, tem um processo. O Senhor, ele nos passa por um processo para nos preparar para a promessa. Então, o ponto principal de tudo isso não é chegar na promessa. O ponto principal de tudo isso é ser preparado para receber a promessa. Então a gente está nesse tempo, a gente tem uma palavra lançada sobre a nossa vida, a gente tem uma promessa lançada sobre a nossa vida, inclusive em áreas que a gente vive hoje. E a gente precisa passar por esse processo. Então eu me lembro muito bem da passagem de Abraão com Isaac, né? Deus vai e fala assim pra ele, você vai ter um filho, mesmo na sua velhice, e ele seria um pai de muitas multidões, certo? E num belo dia Deus pede para que Abraão entregue Isaac. Pra gente ver como às vezes parece contraditório. Ele teria um filho que foi prometido por Deus e que ele seria pai de muitas nações. E de repente, aquilo que foi prometido para ele é aquilo que o Senhor pede. E é mais ou menos assim que acontece com a gente também. Normalmente aquilo que o Senhor lança como promessa é aquilo que no processo, no início do processo, ele vai pedir pra gente. E parece contraditório, mas não é. É porque para chegar na promessa, ele precisa tratar-nos para estar apto àquela promessa. Não há nada que está nas nossas mãos, assim, que literalmente está nas nossas mãos e que somos nós que estamos segurando aquilo, fazendo do nosso jeito. A maioria do tempo, a maioria das coisas da nossa vida estão nas mãos do Senhor. Se eu posso dar uma palavra para vocês aqui, submeta-se à vontade do Senhor. Porque melhor é estar em obediência num momento de escassez do que estar cheio de dinheiro na desobediência. E isso é bíblico, Provérbios vai falar muito sobre isso, sobre a gente escolher a melhor parte, que é temer ao Senhor, obedecê-lo, do que ter grandes amigos, grandes riquezas, grandes poderes, sentar à mesa de grandes pessoas, enfim. Então a gente pode não ter nada, mas a gente tem o Senhor e Ele é suficiente. Acho que eu esqueci da parte de que isso foi muito difícil, porque, como eu falei, eu tive que abrir mão dos meus sonhos, eu tive que abrir mão dos meus projetos. O Senhor, Ele desconstruiu a minha vida e a minha ideologia de vida para construir de novo do jeito que Ele queria. Então tudo que eu sonhava, tudo que eu queria, tudo que eu pedia, tudo que eu almejava foi desconstruído para viver aquilo que o Senhor queria. Não é fácil, não foi fácil, não está sendo fácil, mas eu sei que nós estamos sendo preparados para algo que às vezes a gente não entende. Algumas pessoas eu sei que entendem de verdade, outras pessoas elas não entendem, mas elas aceitam, outras pessoas com certeza não entendem. Mas isso é normal. E o Senhor falou muito ao nosso coração, inclusive, sobre não ver explicações para todo mundo, porque não é todo mundo que vai entender. Inclusive, a gente recebeu um pastor muito especial para mim, para nós, né? Ele veio aqui em casa, o Lincoln contou um pouco da história, e essa foi uma das frases que ele falou pra gente. Não tente explicar para todo mundo tudo, porque você vai endoidar e as pessoas não vão entender. E tudo bem as pessoas não entenderem, o que importa é você estar obedecendo ao Senhor. E então eu cheguei à conclusão que os nossos maiores incentivadores são aqueles que sentam à mesa com a gente,
são aqueles que nos amam, aqueles que nos ajudam. Muitas pessoas nos ajudam, nós somos extremamente gratos a pessoas que nos ajudam, que se deixam ouvir pelo Espírito Santo, sabe? Muitas pessoas que... Eu teve pessoas que chegaram na gente e falaram, ó, Deus mandou fazer isso, Deus mandou fazer aquilo. Então o Senhor, Ele tá agindo, mesmo no momento de escassez. Agora sim, a gente tá em novembro. Esses últimos meses são meses em que o Senhor está em silêncio, em muitas coisas. E lendo um livro, John Bevere, A Isca de Satanás, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim, quando o Senhor está em silêncio, provavelmente a resposta é, continue onde você está. Porque o Senhor, quando Ele quer que você se mova, Ele diz, se mova. Quando Ele quer que você pare, Ele diz, pare. Mas quando Ele não diz nada, provavelmente, possivelmente, a resposta é, continue aonde você está. Não tem por que Ele lançar direcionamento se não é para você se mover. Então, isso foi muito profundo pra gente, sabe? A gente entendeu que mais uma vez a gente precisa estar onde está, fazendo o que faz, mesmo que seja difícil. E é essa palavra que eu dou pra vocês. Obedeçam ao Senhor, submetam-se à vontade dEle, ainda que isso te custe tudo, porque o reino de Deus, Ele nos custa tudo. Jesus custou tudo para Deus. Deus entregou Jesus, era o que Ele tinha de melhor e de mais precioso. E quando chega na nossa vez, a gente quer segurar tudo, porque a gente acha que é assim que tem que ser. Mas na verdade não é. O reino de Deus nos custa tudo. E se precisar custar emprego, vai custar emprego. Se precisar custar... Enfim, filho, às vezes custa filho, às vezes custa mãe, às vezes custa pai, às vezes custa parente, às vezes custa tanta coisa que só o Senhor sabe. Então é isso, submeta-se ao Senhor, busque a vontade dEle, fique debaixo da obediência, não faça o que os outros estão fazendo, não ouça o que as pessoas estão fazendo, que te tiram do foco de Jesus. Se a pessoa vir aqui te oferecer algo, busque o Senhor para dar uma resposta para essa pessoa, para saber se você tem que dizer sim, se você tem que dizer não. O Senhor, Ele tem resposta para tudo, em todo tempo. E é isso, gente. Não se esqueçam que o Evangelho é simples, somos nós que complicamos demais. Um beijo grande, um forte abraço e quem sabe eu apareço mais vezes, eu ainda tô estudando esse caso. Beijos.